Um homem de 38 para se casar com uma menina de quantos anos? Isso aí não foi coisa que eu vi dizer, não, eu estava lá. Ela me contou a história. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou com ela mais ou menos uns 6 meses, usou, descartou. E ela estava agora num pequeno vilarejo, fazendo sexo para sobreviver. Então escute aqui, a tarefa evangelística, ou a tarefa evangelizadora da igreja, está com problema. Está com problema. Nós precisamos entender o que Jesus disse. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque na verdade, a seara agora é maior do que os dias de Jesus. E os trabalhadores diminuíram. Minas Gerais. Estive no norte de Minas, pastor Marcos, levando Bíblia, evangelizando e orando por pessoas. Minas Gerais tem mais de 800 povoados que não tem uma igreja evangélica, que o padre passa uma vez por ano para celebrar uma missa. Está falando de onde mesmo? Qual estado? O que nós estamos fazendo, hein? O que nós estamos fazendo mesmo, gente? E se eu fosse atualizar essas estatísticas, nós íamos ficar mais frustrados ainda. Mas hoje você vê jovem interessado em qualquer coisa, menos em Bíblia. Fico pensando que as gerações dos 50 está indo. Como será a geração que está vindo aí? Futuros pastores, futuros missionários, futuros evangelistas. Sabe qual foi o grande erro nosso? Nosso grande pecado? Perdemos o amor pela oração. Quer saber qual foi o grande pecado nosso? O segundo, perdemos o amor pela Bíblia. Se você não ora, se você não lê Bíblia, você vai sentir compaixão por perdido aonde? Aonde você vai sentir compaixão por perdido? Se você não lê Bíblia e não ora? Porque quando eu oro, o Espírito Santo fala comigo. Quando eu leio a Bíblia fala comigo através do Espírito Santo. Se eu não oro e não leio, eu vou ter alguma compaixão que Jesus teve? Jesus olhou e disse: eu vejo as multidões como ovelhas que não têm pastor. Se nós estamos dentro de um contexto que a gente olha para as multidões e vê como ovelha que não tem pastor, 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 e a gente fala assim: se a pessoa quiser Jesus, tem um monte de igreja aí, ele vai. E assim ou não é? Eu já ouvi crente dizer assim: tem um monte de igreja aí. Se ele quiser, ele vai. A obra de missões, a obra de evangelização está parada em mim. Vocês acham que eu não tenho vergonha de ser igreja hoje? Eu tenho vergonha de ser igreja hoje.
quando eu chegar para Jesus do céu, o que eu vou apresentar para Jesus? Praticamente meio século servindo ao Senhor. O que você vai apresentar para Jesus quando você chegar diante dele? Porque o tribunal de Cristo não será o tribunal de juízo. O tribunal de Cristo que Paulo descreve será o tribunal onde o Senhor vai entregar a nós o que nós tivermos feito para a obra. Você vai receber segundo as suas obras. Eu tenho vergonha. Eu vou ter vergonha da minha igreja. Eu vou ter vergonha de passar tanto tempo adorando na igreja, ouvindo sermão e não fazendo nada. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque na verdade a seara está só crescendo. No tempo de Jesus não tinha 1 bilhão de pessoas na terra. E ele já dizia que a seara era grande. Agora imagina hoje, pastor Heloísio, o mundo com 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. A seara cresceu ou não? A seara cresceu. E os trabalhadores proporcionalmente foram diminuindo. E está todo mundo morrendo de medo da perseguição no Brasil. Mas foi só a perseguição que fez a igreja crescer. Não ora não para você virar crente, para a hora que vier a perseguição você resistir. A gente fica chocado, cenas de igreja na China sendo destruída. A gente fica chocado de cenas da igreja na Índia sendo incendiadas. Sabe onde estão os nossos cristãos da Índia? No meio da selva. Nós temos uma missionária da MCM na Índia, pastora Zenilda, desencadeou uma perseguição lá recente. E ela teve que voltar ao Brasil para não morrer, porque ela quer continuar o projeto. Ela já estava sendo procurada pela polícia. Que bom que chegue isso aqui para o Brasil, né? Para a gente ver quem é crente mesmo ou não. Para a gente descobrir quem são os verdadeiros evangelistas. Quem já leu o Filho do Fogo, não. Quem já leu aquele livro do irmão Yun? Como é que é o nome do livro? Filho. Esqueci o nome do livro. Vou contar a história, vai vir o nome do livro, eu falo. O irmão Yun foi um cristão perseguido da China. O Homem do Céu, lembra o livro? Quem já leu O Homem do Céu aqui? Ninguém? É um livro que todo crente merecia ler. Quando eu li O Homem do Céu, o irmão Yun era um homem perseguido pelo governo chinês, porque era cristão. E ele era um dos líderes. E eles pegaram o Yun e quebraram as 2 pernas dele. Colocou ele numa solitária, sentado, que ele dizia: os ratos passavam nas minhas pernas feridas. E eu estava ali, correndo o risco de morrer de uma infecção. E ele disse: eu vou jejuar, ou eu morro jejuando, ou Deus me tira daqui. O Senhor vai curar as minhas pernas quebradas, e o Senhor vai me tirar daqui.
E todo dia o carcereiro chegava com alimento e ele dizia: não, não vou comer. Segundo dia, terceiro dia, 75 dias sem comer. O carcereiro descobriu que ele era cristão, ele começou a evangelizar o carcereiro e o carcereiro converteu. E um dia o carcereiro convertido chegou para ele e disse: irmão Yun, Deus vai te tirar da cadeia. Ele disse: eu sei. No 65º dia, ele ganhou a liberdade da solitária. O Espírito Santo falou para ele assim: eu vou te tirar daqui hoje. A porta da cadeia abriu e ele passou. Um corredor cheio de grades, ele ia se aproximando da grade e a grade abria e ele passava. Quando ele saiu, chegou no pátio do presídio, ele chegou perto do portão que dava para a rua. Quando ele chegou perto do portão, o portão abriu. O portão abriu, fechou. Encostou um homem e disse: o senhor precisa de táxi? Ele disse: preciso. O Espírito Santo já tinha falado para ele para a casa de quem ele tinha que ir. Vai para a casa da irmã fulano de tal, o livro cita. Ele pegou, dirigiu-se até aquela casa. Quando ele chega na casa, a irmã abre a porta, era o irmão Yun. Ela disse: é o dinheiro do táxi que o senhor precisa? O Espírito Santo já tinha me falado que o senhor chegaria hoje. Ei, nós precisamos descobrir o que é cristianismo. Nós precisamos descobrir o que é rogar ao Senhor da seara para mandar trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e pouco são os trabalhadores. Deus está em busca de homens e mulheres vocacionados para o reino. Não é vocacionado para cantar um louvorzinho aqui, pegar um microfonezinho, não. Meu cunhado era gerente do Banco Bradesco em Brasília, e Deus o chamou para a obra de missões. Hoje ele está com 70 anos, pastor Cosme. Já passou por vários lugares do Amazonas. Descemos a igreja e agora tem uma congregação lá. São príncipes que andam a cavalo. São homens e mulheres dos quais o mundo não fora digno. Mas são homens que Paulo disse assim, ou melhor, escrito aos Hebreus, que mesmo depois de morto, ainda fala. Como será a esfinge que alguém vai colocar na sua sepultura o dia que você morrer? Ou o dia que você morrer, um ano depois ninguém mais lembrará dos que você fez para Deus da terra. Porque a Bíblia fala de uma mulher que o dia que ela morreu, as pessoas chegavam e diziam assim: esse aqui ó, foi a roupa que Dorcas fez para mim. Uau! Está vendo essa roupa que eu estou vestido? Foi a irmã Dorcas que fez para mim. Qual será a sua obra? Feno, palha, ouro ou prata? Porque se a obra que nós estamos fazendo, se for de ouro, ela vai permanecer. Mas se ela for de feno, irmãos, o fogo vai consumir.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande. Quantas mil pessoas nós temos para evangelizar na nossa cidade? Quantos milhões de pessoas nós temos para evangelizar em Minas? Quantos milhões de pessoas nós temos para evangelizar no Brasil? Eu disse para vocês que nós temos 22 milhões de sertanejos, que precisa de 28 mil igrejas no sertão para que os sertanejos sejam alcançados. Você está só na porta de entrada. Nós vivemos um tempo que o desafio aumentou, porque os dias são finais. Nós não temos mais, pastor Luiz, o tempo que Pedro tinha, que Paulo tinha, para evangelizar. Olhando para eles, olhando para a igreja do primeiro século, eles tinham todo o tempo do mundo, mas eles fizeram o que tinha que ser feito. Fez ou não fez? A tarefa de casa da igreja do primeiro século foi cumprida ou não foi? E a igreja do século 21? Está cumprindo o seu papel evangelístico? Quantas pessoas nós estamos batizando por ano? Quantas pessoas nós estamos agregando às nossas igrejas? Tem igreja que está diminuindo ao invés de crescer. É assim ou não é? Percebe? Então hoje, nós precisamos sair dessa assembleia conscientes do papel de que nós estamos precisando melhorar. E a coisa mais linda do mundo, você está lá na sua igreja, se você falar assim, ó, hoje nós iremos fazer um kit crente, cada um leva um pedacinho de carne e um refrigerante, passa no cartão, compra fiado, mas leva o kit crente, é assim ou não é? Mas se nós falarmos assim, hoje é culto de missões, nós precisamos entregar uma oferta que doa. A primeira coisa que acontece no seu coração é, já vem essa pedição de dinheiro. O sangue de Jesus tem poder. Eu estava no Congresso de Missões em abril, e eu tinha uma oferta dentro do meu coração, pastor Luiz, para entregar no culto de missões, no Congresso. Quando eu estava na fila para passar o cartão, o Espírito Santo disse para mim, é o dobro. Falei, bom, já que é o dobro, eu preciso obedecer a voz. Obedeci a voz. E lancei a minha oferta de cordeiro 2 vezes. Fui no encontro de pastores agora. O pastor disse, irmãos, o ano passado eu pedi máquina para as viúvas da África, e nós queremos melhorar o projeto, porque para elas isso é maravilhoso. O Espírito Santo falou para mim assim, doa outra máquina. Eu já tinha doado uma o ano passado. Eu falei, só que esse ano eu não vou doar o preço que ele está pedindo, e eu vou inflacionar a minha máquina de uma oferta maior do que o valor da máquina. Dia seguinte o pastor José fez outra oferta e disse assim, eu quero uma oferta aqui hoje e tal, e ele pediu o povo para levar carro, levar celular, levar apartamento que quisesse. O ano passado ele levantou 500 mil reais em carro no Congresso de Pastores, e ele disse, eu não quero nenhum dos meus discípulos sem ofertar. Eu falei assim, tem que ir lá de novo. Eu nem terminei de pagar a oferta do cartão do ano passado, de abril, mas já vou ter que passar mais uma oferta. Dinheiro não é meu. Se o meu dinheiro não for para servir o reino de Deus, você é tão mundano quanto mundano. Dinheiro do mundano serve para alguma coisa para o reino de Deus?
Não, se você também não faz nada, seu dinheiro é igualzinho do mundano. O meu dinheiro é para servir o reino. O que Deus me dá, eu distribuo. 2 semanas atrás eu tinha feito a minha oferta lá de sacrifício. Cheguei na igreja e falei assim: irmãos, nós precisamos comprar um material aqui para a gente levantar essa fachada da igreja. Falei assim: como a cultura é essa, eu sou o primeiro a ofertar. Entreguei a minha oferta. Eu agora tenho 2 dívidas, ou melhor, 3, mas estou semeando no reino. Comprou uma televisão nova? Não. Comprou uma geladeira nova? Não. Comprou um celular novo? Não. Comprei reino. Ofertei no reino. E eu tenho dito para o meu coração: cada ano que eu voltar no encontro profético, eu quero entregar uma oferta maior do que a que eu entreguei esse ano. Então eu já sei que o ano que vem eu não posso ofertar menos que 3 cordeiros. Nós temos a cultura de que uma oferta de cordeiro vale R$1.500. Eu já sei que o ano que vem eu tenho que ir pelo menos com 4.500 no bolso para me entregar. Vai vir esse dinheiro de onde? Já está providenciado. Eu estou semeando no reino. Cheguei lá no Amazonas, encontrei um pastor ribeirinho. Ele veio atender a gente assim: pastor Luiz. Perguntei para ele o que está acontecendo. Ele disse: eu tenho um problema sério de coluna, e o meu remédio acabou, e eu não tenho agora como comprar. Ele atendeu a gente desse jeito. Eu falei: não, você já tem um remédio. Qual o nome do remédio? Tem que pegar a receita? Ele disse: não, é só ir lá no posto de saúde que eles indicam o remédio da receita. Falei: hoje à noite o remédio chega para você. Eu já vi aquele homem algum dia na minha vida? Não. Cheguei lá com as minhas cestas básicas, disse a ele: isso aqui é para você entregar para as pessoas que você sentir necessidade, que seja mais carente. Eu estou passando pela vida plantando. Estou passando pela vida plantando. Estou passando pela vida plantando. Aí eu descobri uma coisa linda. Você planta um pé de alface hoje. Quantos dias dura um pé de alface para tirar? 90 dias? Menos, 60? 30? Pé de alface? Menos de 30 dias? 20 dias, tá bom. Vamos ficar com 30 aqui na média. Eu plantei uma alface hoje. Daqui a 20 dias o Marco disse que eu vou colher ela. É isso mesmo? Se eu plantar uma alface hoje, outra amanhã, outra amanhã, outra depois, outra depois, outra depois, cheguei 30 dias, plantei outra mudinha de alface. Vai faltar alface na minha vida? Eu vou vender alface todo dia? Isso é semente. Eu não posso passar, Luiz, um mês sem plantar. Agosto eu já plantei. Setembro eu já plantei. Ó, todo mês eu planto. Esse mês eu já plantei. A minha semente nunca vai faltar no meu celeiro, sabe por quê? Todo dia eu planto, todo mês eu colho, mas todo mês eu planto. Sabe o que acontece conosco? Nós temos medo de plantar. Se você come a sua semente, você vai colher alguma coisa? A sua semente vai virar titica no próximo dia. Rogai, pois,
ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Aí a gente conhece aquela máxima: tem 3 maneiras de fazer missões: indo, orando e contribuindo. E quem não está fazendo nada disso, lascou. Tem gente que não ora por missões, tem gente que não oferta para missões, e tem gente que nunca vai para missões. Tem um fazendeiro do Mato Grosso, sabe qual é a oferta média dele na Missão Cristã Mundial por mês? R$40 mil. Vezes 12, $500.000, 480 mil é a oferta dele. As meninas dos olhos de Deus, lá do Camboja, talvez nunca vai ver esse homem, mas o missionário foi ou não foi? Quanto é a sua oferta mesmo para você não ir? Quanto é? Não quero ir não, apóstolo. Quanto é que você oferta? Não, eu estou orando. Impossível alguém que ore por missões que não oferte e que não diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Impossível. Porque ou você vai ofertar, ou você vai dizer: o sacrifício sou eu. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Porque tem mais de 2.000 línguas e dialetos para receber um versículo da Bíblia traduzido. Eu sei que Jesus não vai me permitir, porque o tempo acabou. Ele podia ter colocado isso no meu coração quando eu tinha 17 anos. Sabe qual é o grande desejo do meu coração? É que eu tivesse condição de investir na tradução da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento, para um idioma. Mas eu acho que não vai dar tempo. Jesus vai voltar e não vai dar tempo. Mas vai ficar 2.000 pessoas sem ter um versículo da Bíblia traduzido. Você tem na sua casa 40 Bíblias. Você tem no seu celular o tanto de aplicativo que você quer, para ter uma versão que você quiser no seu celular. Mas tem mais de 2.000 línguas e dialetos que não tem um versículo traduzido. Jesus vai cobrar isso de quem, irmão? Dos muçulmanos? Jesus vai cobrar isso de quem? Dos hindus? Vai cobrar dos budistas? Vai cobrar de você que tem aí, a verdade na mão. Vai cobrar de mim. Porque você não fez nada. Porque você não fez nada. Nós precisamos nos arrepender como igreja. Nós precisamos nos arrepender como pastores. A nossa mente é muito limitada para um reino tão grande. Mas dessa igreja, seu pastor é o maior exemplo de missões. Deus pode levantar homens e mulheres aqui, dessa congregação, para evangelizar o mundo, para ir às nações. De Uberaba, Deus pode levantar missionários. E eu creio que o Espírito Santo hoje pode fazer isso com você. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais agora.
Diga: Senhor Jesus. Não, só os vivos, por favor. Diga: Senhor Jesus, nesta hora, eu confesso o meu pecado como igreja. Eu falhei na evangelização. Eu falhei na obra de missões. Eu falhei como cristão. Eu falhei como pessoa. Eu não entendi a sua ordem. Quando o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu falhei